Bom, acho que a gente já pode começar. As pessoas vão chegando aí aos poucos. Queria dar boa tarde para quem está assistindo a gente. A gente tem mais um bate-papo do Conexão IFES, que é um projeto iniciado pelo Grupo de Pesquisa Educação Matemática e Educação Profissional e realizado aqui... Opa, caímos, mas voltamos. A gente recebe ao longo da semana alguns convidados que compartilham experiências com a gente, seja de formação, seja de trabalho ou resultados de pesquisa. A transmissão de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e a gente vai receber 3 convidadas, que são 2 engenheiras e uma fotógrafa, que vão compartilhar suas experiências em relação à escolha profissional, em relação à trajetória, capacitação, né, e como é que é o trabalho como fotógrafa e engenheira. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu já quero pedir antecipadamente desculpas se tiver algum problema de conexão. Conforme eu falei nas últimas transmissões, a gente está com problema de fornecimento de internet em todo o país por conta do número de pessoas que têm usado o serviço. Então, se a gente cair ou se a conexão travar, a gente pede um pouquinho de paciência para todo mundo, para a gente continuar conectado. Oiê! Oi, tudo bom? Tudo bem? Que saudade! Bom, queria começar apresentando a Bruna, que é a nossa convidada de hoje. A Bruna é fotógrafa, uma excelente fotógrafa, diga-se de passagem. É minha amiga, estudamos juntos no ensino médio. Sim, A gente recebeu já, Bruna, não sei se você está acompanhando, vários colegas meus do ensino médio que aceitaram o convite, Samira também já eu vi, participou. eu vi. E é muito bom ter você com a gente aqui para poder falar para os nossos alunos e para quem acompanha o IFES Vila Velha sobre essas opções profissionais, né? Conforme eu conversei com você, a gente tem pensado em dar protagonismo não só para aquelas profissões mais tradicionais, como um dentista, como um engenheiro, mas também as profissões que existem no nosso dia a dia que às vezes não demandam uma formação específica de graduação. Como hoje a gente tem você, né? E a gente teve também uma comissária de bordo. Então, assim, são formas a gente mostrar para os alunos que nem sempre o ensino superior é o único caminho para acessar o mundo do trabalho, mas que alguma formação às vezes é necessária. Então, por Sim. isso eu te agradeço por aceitar nosso convite. Eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, que você falasse um pouquinho da onde que veio essa vontade de ser fotógrafa, se foi desde sempre, se foi algo que você cultivou, algo que aconteceu na sua vida, e aí a gente vai tocando assunto aí. Tá. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Tô amando isso. E assim, eu nunca pensei em ser fotógrafa inicialmente. Sempre fui muito puxado para artes. E assim, Uhum. quando foi a questão da hora de escolher em qual faculdade, qual curso, né, realizar, cursar, eu fiquei muito em publicidade e propaganda, que eu acho que é o meu meio, mas acabei indo para pedagogia. E assim, concluí o curso, né? Eu passei na UFES, concluí o curso, mas um curso de 4 anos durou quase 7 anos, porque eu descobri a fotografia bem no meio do curso, na greve de 2011, se eu não me engano. E nesse meio tempo da greve eu comecei a fazer um curso que foi de fotografia. E assim, meu E era um mundo curso ali livre. é um curso básico de fotografia. E assim, lá eu descobri uma paixão muito grande e fui buscando mais conhecimento, fazendo mais cursos, workshops, cada vez mais específicos, né? Fotografia tem o básico, mas tem aquelas raízes, questão de luz, iluminação, flash, lente, enfim. É um mundo muito enorme, assim, muito grande, mas que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, foi fazendo cursos, eu faço curso até hoje, a gente, pelo menos na minha concepção, a gente nunca sabe tudo, então a gente tem que Uhum. continuar sempre em aprendizado, e é isso. Uhum. E então não era, foi algo que realmente aconteceu na sua vida, né? Sim, Mesmo quando antes de aconteceu. fazer o curso, mas o que que você acha que te levou a fazer o curso? Então, eu tinha Era só um ocupar o tempo? passarinho.
Não, eu tinha um passarinho, uma passarinha, na verdade, chamada Julieta. Eu gostava muito de tirar foto dela. E aí, infelizmente, ela faleceu. E aí, o gosto pela fotografia ficou. E aí, na minha concepção, naquela época, aquela tragédia, eu pensei, bom, eu tenho para matar a saudade a fotografia dela, que eu tirei. Então, eu vou começar a fotografar pessoas, para elas terem esse registro depois de 5, 10 Ah, que anos. legal. E aí foi assim que aconteceu. E você falou que você começou fazendo curso, né, básico de fotografia e depois você foi fazendo outros. Como é que Isso. é para um aluno nosso ou para alguém que esteja assistindo a gente que queira ser fotógrafo? Como é que é? Não existe uma graduação em fotografia, por exemplo, né? Então, assim, Até como é que existe. existe? Existe. Por exemplo, a UVV, ela tem uma graduação, se eu não me engano. É meio que um técnico, assim, né? 2 anos e meio, se eu não me engano. Tecnólogo, talvez. Isso. Mas, assim, não é uma coisa necessária. Hoje a gente até tem bastante curso, ainda mais nessa época que a gente está muito em casa, curso de fotografia pela internet. Porém, é aquela coisa, Aham. é básico, né? É uma didático, mas você tem que pôr em prática também. Mas em questão de estudo, você procurando bons mentores, bons cursos, você vai ter uma base suficiente para você viver disso. Igual hoje, tem 8 anos que eu vivo da fotografia. Não tenho nenhum outro trabalho. Faço foto como... Só tira foto. Sim, eu sou, Aí só sou você vai fotógrafa. fazendo essas capacitações. E aí você vai fazendo Ah, essa eu imagino. capacitação sua à medida que vai tendo necessidade, vai tendo interesse, vão sendo Isso. lançadas outras tecnologias, né? Exatamente, a gente vai se atualizando, né? Não é uma coisa moldada, você tem que ir junto com o avanço. Tá travando aí? Não sei se vocês estão me escutando. Entendi. Hoje. Oi? Tá me ouvindo? Nossa, Tá você me ouviu travando um pouco, agora, mas. então. É porque tá travando. Oi? Ai, meu Tava Deus. ruim. Gente, eu tô vendo um monte de gente dos meus amigos seguindo aqui. Oi, oi, Oi? gente. Bom, ô Bruna, Vai lá, compartilha vai com a lá, gente um Laura. pouquinho como que é a sua rotina de trabalho, porque como a gente é amigo, eu acompanho um pouco a sua vida, e é uma rotina que às vezes é um pouco diferente de uma pessoa que tem um vínculo empregatício com a indústria, no caso do engenheiro, né? Como é que é o dia a dia Sim. do trabalho de um fotógrafo? Olha, gente, inicialmente a gente é empreendedor, né? Então a gente é tudo na nossa empresa. A gente é o fotógrafo, a gente é que faz reunião, a gente que edita foto, a gente que faz álbum, a gente que faz tudo. Então, assim, é uma rotina bem puxada, tá? Mas é bem gratificante, pelo menos com o que a gente gosta de trabalhar, né? Então a gente tem essa recompensa. Mas é muito puxado no sentido de dever, muita responsabilidade, é uma coisa muito importante, é um registro muito importante daquela pessoa que está te contratando. E Aham. assim, você tem que ter uma sensibilidade também, mas na questão da rotina, é muito. Vou falar mais ou menos assim. Segunda é dia de prévia, aí terça a gente vai fazer algum ensaio externo, aí quarta atendimento ao cliente, quinta-feira diagramação de álbum que a gente tem que mandar para o cliente para aprovar, sexta-feira normalmente é evento, sábado evento e domingo evento, mas hoje, graças a Deus, meus domingos estão sendo de descanso. E você tem uma equipe ou você trabalha sozinha? Temos uma equipe, hoje eu sou a principal, a gente tem um fotógrafo secundário que hoje é meu marido, e a gente tem um fotógrafo terciário e um assistente de iluminação. Quando é necessário, em questão de data de disponibilidade, eu crio uma outra equipe para me dar um suporte. Mas nem sempre é necessário, porque como a minha empresa é o meu nome, muita gente se identifica comigo, com o meu trabalho e comigo. Então, eles querem que eu esteja presente nesse evento. Então, é muito raro a gente contratar nossa segunda equipe. Mas a gente é tudo completinho. Cada um tem o
o seu Seu setor, papel. seu papel. E você, eu estava conversando com você em relação à formatura dos nossos alunos, e você estava Aham. falando que você meio que se especializou. Oi, voltou, voltou. Como é que Gá. você avalia a importância dessa setorização e dessa especialização em algumas áreas, no caso da fotografia, mas que vale também para qualquer outro tipo de trabalho, né? Que você acaba se especializando mais em um segmento do seu vínculo. Isso. Então, eu acho que é muito. Assim, a maioria dos fotógrafos, quando entram mesmo nesse mercado, eles vão optar por realizar ensaios externos. Na maioria das vezes por família, infantil, gestante, porque ensaio externo você não precisa de tanto equipamento, de luz, luz natural é bem mais tranquilo de trabalhar, mas você vai criando experiência por aí. Eu, como a maioria, né, do pessoal, vim dessa parte de família e aí parti para a parte de casamento tem uns 3 anos. Eu fotografei um casamento como freelancer para um outro fotógrafo e fiquei apaixonada por isso. Porque é uma fotografia mais documental. No casamento você não tem tanta direção, você não precisa direcionar o cliente em realizar poses, você simplesmente está ali fotografando o que está acontecendo e isso me cativou muito. Então, assim, eu migrando dessa questão de família para casamento, não foi uma coisa fácil, durou aí nesses 3 anos, mas eu me especializei e também conquistei equipamentos para que eu pudesse fazer um casamento assim com tranquilidade. Porque eu vejo hoje que tem profissional que fala, sou fotógrafo, vou lá fazer o seu casamento. Mas não tem um flash, não tem um LED, não tem uma câmera de backup. E isso, gente, casamento não tem como você voltar atrás igual um ensaio. Ah, meu cartão deu pau. Não tem como você, entendeu? Você tem que ter tudo muito correto, tudo de backup, tudo da melhor Não qualidade, dá para para ir que tirar isso foto e precisa botar não. para carregar, né? Pois é, imagina a situação. Pessoa lá no meio da aliança, ai meu Deus, meu. Não sei. Então, assim, você tem que ter toda uma segurança. Você realmente, quando você é um fotógrafo de casamento, eu acho que você ali já tem que ter a base tanto teórica quanto prática, já assim, sabe, suave. Mas para quem está começando, eu aconselho fazer foto em ensaio externo, gestante, família, infantil. É bem mais gostoso, assim, no sentido de leve, livre. Você consegue ter a mais noção de composição. Tudo que transforma a sua fotografia uma fotografia mais harmônica. Entendi. E qual é a questão para você que no caso é uma microempreendedora? Como é que é a questão do investimento para ser fotógrafo hoje em dia? Então, gente, investimento é investimento muito alto. Mas é muito alto mesmo. Assim, tem 8 anos que eu sou fotógrafa e ano passado que eu comecei a ter lucro na minha empresa, porque todo o dinheiro que vinha eu reinvestia nela. Então, assim, é uma coisa que demanda tempo. Tem que ter Sim. paciência, você não precisa desistir, mas como qualquer empresa, você primeiro tem que investir na sua própria empresa para ela começar a te gerar lucro. E equipamento, infelizmente, é bem caro. No mínimo, no mínimo, no mínimo, uma base de um corpo custa uns 6, 7 mil reais. E aí você pensa, é uma só, para você ter todo um equipamento de Conjunto, suporte, de né? backup. Então vai para mais de 30, 40, 50 mil reais, mais ou menos. Mas é aquilo, você tem uma paixão, você tem um lucro, né? Um custo, mas você também tem um ganho sobre aquilo. E aí você vai vendo em questão do seu financeiro mesmo mensal, quantos ensaios eu preciso fazer por mês, quantos casamentos. Enfim, no final dá certo.
E eu tava vendo um story seu esses dias, né? Que você falava um pouquinho da gestão desse dinheiro que entra, que sai, né? Que você tá falando agora que você começou a perceber que tem lucro. Compartilha para quem está assistindo a importância desse conhecimento, e aí puxando para o meu lado um pouco mais matemático, né, de gerir o quanto que entra, quanto que sai, a questão do livro, né, que você falou um pouquinho nos seus stories lá e eu acompanhei, eu Sim. acho que seria legal você compartilhar aqui também. Hoje eu estou estudando finanças como nunca na vida. É número, número, número. Mas para a questão da empresa mesmo, você ser empreendedor, você tem que saber o quanto gira, né, na sua empresa. E nem tudo que entra é seu. É, igual eu falei, tem uma parte que é a Prolabore, né, que a gente fala, que é a parte da caixa, do caixa da empresa. Então, eu estava comentando sobre isso, porque nesse tempo que está todo mundo parado em casa, meus clientes estão mandando foto para selecionar para álbum. Aí um monte de gente, mas Bruna, não tenho dinheiro. Aí eu perguntei, mas o seu dinheiro te pagou? O seu cliente te pagou? Cadê o dinheiro do álbum que ele te pagou? Cadê? Ah, mas eu gastei com não sei o que. Não, gente, você tem que ter uma divisão certinha do que entra, do que sai, sua receita, sua despesa. É uma empresa, você precisa se permitir e se empenhar para manter a sua empresa saudável. Senão, ela não te gera lucro. Mas, inicialmente, você vai ter que investir nela até que ela gere um lucro que você está esperando. E assim, e a gente pensa um pouquinho que a forma como a gente estudava, as afinidades, né? Você falou que você gostava muito de arte no início do nosso bate-papo, né? E que a Isso. vida leva a gente para isso, né? É engraçado pensar que o nosso grupo de amigos do ensino médio, a gente tem muita pessoa da área de saúde, né? Que tem a própria Samira que teve com a gente, a Marina, Sim, tem o pessoal das artes, né? A gente tem fotógrafo, tem a Gabi, que é atriz, o próprio Chay, que também é também. ator. E também tem o pessoal Também. da engenharia, da matemática, assim, é um grupo muito heterogêneo, mas que, no final, essas especificidades que a gente imaginava no ensino médio, que queria levar a gente para algum lado, acaba trazendo a gente, né? Eu, como matemático, acabo, às vezes, tendo que estudar coisa mais das ciências humanas, assim como você que é das artes, você tem que estudar um pouco mais matemática, que é uma coisa que eu converso com os meus alunos, em geral, quando eles dizem assim, eu sou de humanos, eu sou de exatas, e que não é assim bem que funciona, né? A gente tem que realmente Não. vida, tudo se junta em algum momento, né? Sim, é um pouquinho de cada, você mistura ali, né? É desse jeito. Não tem como isolar cada um. É um pouquinho de cada. Não tem como. É. E aí, Bruna, eu queria, né, para a gente já encaminhar o nosso final aqui, que você comentasse um pouquinho sobre a questão da atualização profissional, né? Porque às vezes a gente pensa que aquela graduação que a gente faz, ou aquele curso de fotografia que a gente fez no início, eles são suficientes para todo o itinerário, para todo o trabalho, a vida toda. E aí eu queria que Uhum. você encerrasse falando um pouquinho sobre essas questões da atualização para a gente continuar, no mercado de trabalho, na nossa empresa, e também entendendo um pouco melhor esse contexto que a gente vive. Sim, sim. O que eu quero assim deixar claro é que é importante, na minha concepção, você ter uma graduação, você ter um ensino superior, ainda mais se você se identifica com aquilo, coisa que não foi o meu caso, mas eu, de qualquer forma, eu concluí, eu vi que era importante no meu currículo de eu ter um ensino superior, mas Uhum. a questão é você não primeiro escolher a área que você se identifica, né? E focar, e estudar, e se atualizar, porque não tem como você tem muito concorrente, entendeu? Você tem que se Se destacar de manter, alguma né? forma, para você ser uma referência. Né? Eu não fui trabalhando pensando nisso, mas de tanto que eu sou exigente, de tanto que eu sou simpática com as pessoas e ajudo, enfim, acaba que o pessoal sempre me pergunta coisas de fotografia e assim eu acabo estudando mais coisas além da fotografia para trazer mais informações e mais atualizações, não só para o pessoal desse nicho, mas, por exemplo, para os meus clientes, todos os anos eu faço embalagens diferentes, sacolas diferentes, caixinhas diferentes. Então, assim, eu também tenho esse sentimento porque eu tenho um cliente de 8 anos atrás que está comigo até hoje. Então, por que meu cliente me contrata há 8 anos, né?
porque ele sabe do meu carinho, do meu cuidado e que a cada ano eu melhoro mais e não o inverso, né? Então eu acho que a parte mais importante é essa, você se doar, dar o seu melhor e se destacar de alguma forma e sendo você também, né? Porque assim você atrai as pessoas que também se identificam com você. E aí, então, eu agradeço a sua participação na nossa live de hoje. Se você Eu quiser que deixar algum agradeço. recado para os nossos alunos que estão assistindo e que às vezes têm esse desejo de seguir uma profissão que não depende muitas vezes de uma graduação, qual é a mensagem que você deixa para eles em relação a essas pessoas que sonham em ser cantor, ser ator, ser fotógrafo e tudo Eu mais? digo para não desistir. Porque é difícil, vai ser trabalhoso, vai ser chato, vai ter uma hora que você vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas como a Gabi também, que é atriz, você vê aí que tá um tempão não desistindo e cada dia mais a gente chega mais pertinho da onde a gente quer chegar mesmo. E assim, não é de um dia para o outro, tá, gente? Não é de um dia para o outro. Vai com calma, não desista que você vai chegar lá. Tá ótimo, Bruna. Muito obrigado. O IFES Eu que agradece demais a agradeço. sua participação. E a gente Eu que vai encerrar o agradeço. bate-papo aqui, tá bom? Tá ótimo. Beijo para todo mundo. Tchau, Obrigada pelo obrigado. convite. Tchau. Tchau. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda convidada de hoje. Eu peço um pouquinho de paciência em relação à conexão de internet. Vamos chamar a Camila. Estamos conectando com a Camila. Oi, Olá, Camila. boa tarde. Estão me Boa ouvindo bem? tarde. Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve? Te ouço, normal. Camila, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente estava procurando uma pessoa, né, que pudesse colaborar com essa visão de quem está na indústria, e eu fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite e compartilhar aqui a sua experiência com a gente. A Camila, que tá, para quem não a conhece, ela é engenheira metalúrgica e ela estudou no IFES, no Campus Vitória, como eu, né? Fiz matemática, a Camila fez engenharia. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, Camila, como é que você escolheu o curso de engenharia, como é que foi o seu período de graduação? Tá, vamos lá. Não era a minha primeira opção. Acho que para muitos engenheiros metalúrgicos, metalurgistas, é assim que começa, não é a primeira opção. Você não passa na primeira, você vai na segunda opção. Minha primeira opção era medicina. Uhum. E aí, um pouco diferente, acaso, né? E aí o IFES, o curso que tinha mais matemática e química que era o que eu gostava na época, era metalurgia, e aí eu tentei o vestibular e passei de primeira. De primeira assim, né, já tinha tentado medicina no primeiro ano, no segundo ano tentei medicina na UFES e metalurgia no IFES, passei metalurgia e resolvi fazer. E aí fiz a graduação, que era para durar 5 anos, durou aproximadamente 7, devido a algumas matérias que eu reprovei, algumas greves, acho que foram 2 ou 3 greves durante o meu período de graduação. E, assim, não foi amor à primeira vista, não era da área de exatas, então foi bem conturbado os primeiros períodos, aí até o quarto período foi bem conturbada. A Daniela, que vai entrar depois, era caloura minha e acabou me acompanhando, eu me tornei quase da turma dela. Então, para quem não é da área de exatas, espere um pouquinho de sofrimento nos primeiros períodos. Mas no final deu certo, né? No final deu certo. Não, depois do quarto período eu comecei a fazer as matérias do curso mesmo, né? As matérias tem mais a ver com a área de trabalho posteriormente, e aí sim você começa a gostar e realmente ter interesse ou não naquele curso. E como é que é hoje o cenário da engenharia metalúrgica, principalmente aqui no Espírito Santo, você como pessoa formada? Como é que você percebe isso? Então, é um mercado bem restrito, né? O curso ele é bem restrito. Apesar de parecer um pouco amplo, ele é restrito. Aqui no Espírito Santo a gente tem muitas indústrias que podem absorver o profissional de engenharia metalúrgica.
só que a gente tem perdido campo para engenheiros de produção, por exemplo, que é uma área mais generalista. Então, hoje, aqui no trabalho, na área que eu trabalho, são basicamente engenheiros metalúrgicos, porque é uma área técnica, mas tem muitas outras áreas de interface que poderia ser ocupada por um engenheiro metalúrgico e é ocupado por um engenheiro de produção ou um engenheiro químico. Então, Entendi. o mercado é bem acirrado. Entendi. E você fez IFES na graduação. Além dessa graduação, você fez alguma outra capacitação, pensando no exercício da profissão? Então, quando eu estava para formar em 2016, eu estava no estágio ainda, eu estagiei na ArcelorMittal de Cariacica, hoje do Grupo Cimec. E aí, antes de terminar a graduação, eu tentei a prova de mestrado do IFES. O mercado de trabalho não estava favorável, e entre ficar parado e continuar uma especialização, eu tentei o mestrado no IFES, também em engenharia metalúrgica e de materiais. Sim. E aí passei e comecei a fazer o mestrado. E estou fazendo até hoje. Comecei em 2016 e ainda não terminei, porque no meio do caminho eu fui contratada e aí dei uma parada. Mas devo terminar esse ano. Então eu ainda sou aluna do IFES. E você falou da questão do contrato, né, que apareceu no meio do mestrado. Como é que funciona para uma pessoa que está fazendo a graduação ou que está recém-formada para ela conseguir acessar uma empresa? Ela bate lá na porta? Como é que funciona esse caminho? Vou falar sobre o meu caso especificamente, né? Não estava esperando o que eu fiz. Eu saí todo recém-formado, espalhando currículo por todos os sites, por todos os lugares, por todas as oportunidades que apareciam, para engenheiro metalúrgico ou não. E aí um dia me ligaram perguntando se eu queria participar de um processo seletivo. E aí eu fiquei sem saber se era alguma indicação, enfim. E aí no dia da entrevista com o gestor, ele me perguntou se eu sabia por que eu estava aqui. Eu disse que não, ele falou, você colocou seu currículo no site, não foi? Eu falei, coloquei. Então, você veio através do seu currículo do site. Então, muita gente não acredita, a maioria das pessoas não acreditam, eu não acreditava nisso na minha época de graduação, mas hoje eu sou a prova viva de que pode acontecer. Então a dica formou, já vai disponibilizando o currículo, né? É isso aí. E assim, hoje, estando no mercado de trabalho, participando de algumas contratações, a dica para montagem de currículo se você já sabe a área que você quer participar, a área que você gosta de trabalhar, seja objetivo no currículo. Fala o que você tem interesse em fazer, fala quais as atividades que você tem facilidade que você domina, que você tem facilidade de trabalhar. Isso ajuda muito para quem está contratando, no caso. Entendi. Isso ajuda também nesse processo... área que você gosta. E nesse processo de contratação, você falou então que você disponibilizou o currículo no site, eles te convidaram e você estava numa entrevista, é isso? Como é que funciona esse processo de contratação numa indústria? O meu processo foi um processo mais restrito. Tinha uma pessoa saindo, eles precisavam repor essa pessoa com uma certa urgência, né? Então foi um processo com 5 pessoas, 4 delas eram do IFES, eu conhecia, e uma pessoa de fora. Isso o gerente depois me falou, né? Não sabia na época. Sim. E aí foi só um processo de avaliação psicológica, de perfil, né? E entrevista com o gestor e exame médico. Foi um processo mais simplificado. Recentemente a gente teve um outro processo maior, que foi a nível de Brasil, e aí sim teve prova e tudo mais, né? Os processos geralmente são mais longos. Então vai desde prova, entrevista, psicólogo, são várias etapas então. São várias etapas. Normalmente, sim. Entendi. E quando você se formou, a sua graduação, ela traz um panorama geral da engenharia metalúrgica, né? Quando você começa a trabalhar nesse segmento que você está hoje, você precisou fazer alguma capacitação mais específica? Como é que foi para você se ajustar a esse perfil que você ocupa hoje? Para a área que eu atuo hoje, eu te falo que a graduação me proveu de 20% do conhecimento que eu precisava. E aí o restante é muito aprender no dia a dia mesmo, com as pessoas, o que as pessoas fazem, qual é o processo. Muita coisa do que a gente aprende na literatura não ocorre na prática, é completamente diferente. Então, tem esse processo de aprendizagem. Tem 2 anos e meio que eu estou aqui, eu ainda aprendo muita coisa hoje. E tiveram outros cursos, outras capacitações que eu fiz também pela empresa. Então, mas aí já era pela empresa? Já é pela empresa. A empresa te fornece uma capacitação contínua e você também pode buscar capacitação do que você acha que pode agregar na sua função.
Hoje, Entendi. uma coisa que está muito em alta é a parte de análise de dados, Big Data, essa parte de tecnologia indústria 4.0. Então, Aham. também fica a dica para o pessoal aí se especializar nessa área, que é o que tem valorizado muitos currículos aqui. E uma coisa que você comentou agora na sua fala, a questão que você disse que para o seu trabalho de hoje a graduação foi só 20%. Mas isso não é um demérito da graduação, né? Porque a graduação Não, ela tem que dar conta de um campo inteiro, né? E exatamente. aí, Assim, tem engenheiro metalurgista que vai trabalhar em aciaria, tem engenheiro que vai trabalhar em forno, né? Tem gusa, tem a parte de materiais, tem a parte de refratário. Então, assim, a graduação precisa dar um pouco de cada área. E aí, sim, quando você escolher a sua área para atuar, você vai atrás de capacitação para aprofundar naquela área específica. Não é entendi. exatamente, não é demérito da graduação. Eles precisam dar um panorama geral. Sim. Bom, então a gente já encaminha para o final. E aí eu queria ouvir de você um último recado para os nossos alunos, principalmente do ensino médio, que estão acompanhando a live agora ou que vão assistir a live depois no YouTube. Qual é o recado que você deixa para eles em relação à escolha, à graduação, ao perfil da graduação, à trajetória profissional? Como é que são as suas percepções? Não é um caminho fácil, é um caminho complicado, né? Esse momento de escolher o que fazer, principalmente da parte do ensino médio, é bem difícil. Eu passei por esse momento de sem saber o que fazer, o que eu vou fazer, enfim. Eu acho que Saiu da hoje medicina e foi para engenharia, né? pois é. Hoje a gente tem muitos meios de buscar informação. Hoje tem empresas que são abertas para visita. Então, assim, gosto da área de engenharia metalúrgica, quero fazer engenharia metalúrgica. Procura a empresa, tenta fazer uma visita, conversa com os profissionais da área, vê qual é o dia a dia deles, para saber se é aquilo mesmo que você quer fazer e, cara, mete a cara, não tem jeito não, você só vai descobrir quando você estiver fazendo. Então, é estudar, é correr atrás e principalmente fazer contatos. Entendi. Então, Camila, muito obrigado por aceitar nosso convite. O IFES agradece, a gente agradece, os nossos alunos também. E aí a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje com a Dani, que foi colega sua, mas que vai falar de uma outra engenharia. Tá Vou bom? assistir. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai para nossa terceira convidada, que é a Dani. Vamos chamar a Dani agora. Cadê Dani? Daniela Baiense. Falando Dani, né? Oi, Dani. Tudo bom? Oi. Eu tava aqui pensando, falei, gente, eu tô falando Dani, mas tem que falar Daniela Baiense, como eu falei com as outras. Porque é difícil a gente chamar de Daniela, né? A Dani, minha amiga, já tem 15 anos, eu acho, né? Porque foi desde a sétima série. Então a gente passou aí ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação já, a gente já se conhece. Então vou chamar a Daniela, vou tentar. Obrigado por aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente. Esse é um momento muito especial que a gente está proporcionando, porque apesar de a gente estar em isolamento social por recomendação do Ministério da Saúde, a gente queria aproveitar essa oportunidade para poder conversar com as pessoas, ver diferentes oportunidades, diferentes experiências e caminhos que a gente adota ao longo da nossa vida. E a Dani, que está aqui acompanhando, ela tem uma trajetória muito próxima da minha, porque a gente estudou ensino fundamental na mesma escola, enfim, passamos o ensino médio um pouco longe, depois nos encontramos no IFES, na graduação, ela na engenharia metalúrgica, e ela, assim como eu, fez vários cursos, né? A Dani, ela é engenheira metalúrgica, engenheira de segurança do trabalho, e agora descobri que está fazendo engenharia civil também, né? Engenharia mecânica. Engenharia mecânica, desculpa. E tem o mestrado também, tem as especializações no Cefol, enfim, são vários cursos, né? Porque a gente está sempre estudando muito. Sim. Dani, hoje a gente vai falar especificamente da engenharia de segurança do trabalho. Então eu queria, assim como eu fiz com a Camila agora há pouco, que você começasse contando pra gente como que você chegou nesse curso de engenharia de segurança do trabalho. Boa tarde, Laura. Obrigada pela oportunidade. Muito legal estar aqui, né? A gente já passou por tanta coisa, como você mesmo falou.
Eu descobri, na verdade, esse meu gosto assim por essa área foi durante a graduação fazendo meu estágio. Eu fiz o estágio na Tecnip, hoje é Tecnip FMC. Eu estava na engenharia metalúrgica ainda, e lá foi o primeiro contato que eu tive com a área de engenharia de segurança do trabalho. Nem pensava também em fazer pós-graduação nessa área ou trabalhar nessa área, mas quando eu terminei a graduação, eu acabei entrando no mestrado em engenharia mecânica na UFES. E aí, sobre aquele tempo, tinha aquele interesse. Aí eu, vou procurar fazer uma especialização para me abrir, né, mais oportunidade, tanto na área de emprego, assim, empresa, quanto também para poder fazer concurso. E aí eu acabei fazendo a pós, trabalhei abri uma empresa, né, e hoje, assim, eu já não trabalho mais com isso, porque agora eu estou no doutorado, então acabou um pouco o tempo. Mas foi, assim, oportunidade mesmo de conhecer a área fazendo estágio durante a graduação. E aí Entendi. E como é que é o panorama hoje do engenheiro de segurança do trabalho? Qual é a formação que você precisa ter para receber esse título de engenheiro de segurança do trabalho? Isso. Na maioria das pessoas, deve ser do conhecimento da maioria das pessoas, que um engenheiro ou um arquiteto, ele pode estar procurando uma pós-graduação, lato sensu, né, uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. E aí você acaba tendo essa segunda atribuição no CREA. Mas eu acabei pesquisando, né, para poder informar também o pessoal, que hoje existe já a graduação em engenharia de segurança do trabalho. Foi em 2014, se eu não me engano, que o MEC autorizou. Então, assim, a pós ela é de um ano, um ano e meio, e já a graduação vai depender do lugar. Eu sei que aqui no estado não tem. Então, o pessoal tem que fazer uma graduação em engenharia primeiro, ou em arquitetura, e depois está procurando a pós. Mas aí tu pode ter essas graduações. Eu, como matemático, não posso fazer uma engenharia de segurança do trabalho. Eu acho que você, por ser da área de exatas, talvez, né? Eu não sei de fato fora da área de exatas. Eu sei que tem os casos. Que geralmente quem faz já é o engenheiro, né? Geralmente quem faz já é o engenheiro, exatamente. Até porque a segunda atribuição é no CREA, né? Então vai mais para a área da engenharia mesmo. Mas também tem o pessoal da arquitetura, que trabalha também nessa área. E aí você fez a graduação, então, no IFES e a especialização foi em uma outra instituição, não foi no IFES, né? Não foi no IFES. Eu fiz na UCAM, que é a Universidade Cândido Mendes. Foi uma pós-graduação semipresencial, né? E hoje existe na UCAM aqui no Espírito Santo presencial, de modo presencial. Mas eu acho que procurando, né? Claro, cursos que sejam certificados pelo MEC, tudo certinho. Tem como entrar no site e ver. Tem como fazer tudo EAD. Então, assim, para quem tem um emprego que trabalha 8 horas por dia, tá sem tempo, eu acho assim, vale a pena procurar investir no EAD, porque a gente não pode parar nunca, né? De se atualizar, de buscar melhorar nosso currículo, né? Então, é muito interessante. E como é que você percebe, repetindo a pergunta também que eu fiz a Camila, como é que você percebe o cenário capixaba em relação à engenharia de segurança do trabalho? Toda empresa, por exemplo, tem que ter um engenheiro? Como é que funciona essa situação? Então, o engenheiro de segurança do trabalho na empresa, numa indústria, ele atua dentro de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, geralmente, ela conta com o engenheiro de segurança do trabalho, com o técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. O quadro da empresa, ele vai variar conforme o número de funcionários e qual o grau de risco da produção daquela empresa. Então, tem empresas que vai ter uma necessidade, né? Vão ter uma necessidade de 4, 5, 10 engenheiros de segurança do trabalho. Mas aqui, geralmente, é um número bem baixo, assim, sabe? São 2, 3 engenheiros que já resolveriam o problema das empresas. Aqui no estado tem empresas muito grandes, né? Então, a Arcelor, a Vale, até a própria Tecnip, eles têm um quadro expressivo de engenheiros de segurança do trabalho.
Então tem sim. Entendi. Eu acho que o Espírito Santo tem sim mercado para absorver. E não só nas empresas, né? Tem as prefeituras, tem o IFES, tem a UFES, as universidades, elas também contam com o profissional, né? Então, tem como sim o pessoal procurar aí após fazer. Assim como o técnico, tá? A oferta do técnico é muito maior, exatamente por isso que eu expliquei. Que o quadro do número de funcionários exige, às vezes, um número maior de técnico do que de engenheiro de segurança do trabalho. Então, por isso a oferta e a demanda de técnico é muito maior. Aham. E quando você já teve a oportunidade de atuar como engenheiro de segurança do trabalho, como Sim. que foi o acesso a esse campo de trabalho? Mais uma vez, foi uma oportunidade que surgiu. O meu namorado, ele abriu uma empresa, ele é engenheiro eletricista, então ele começou a fazer projetos elétricos. E aí surgiu a oportunidade de estar fazendo projetos na área de segurança do trabalho. Ele também é engenheiro de segurança do trabalho, e aí eu estava no caminho já da minha pós, e quando eu terminei, eu atuava junto com ele. Principalmente nessa área de laudo, de inspeção, né? Entendi. E em relação à questão da atualização, porque vocês ficam muito associados à questão das normas regulamentadoras, né, do trabalho, de uma forma geral. E é uma legislação que muda o tempo todo, né? Então, como é que fica a questão da atualização profissional em relação a isso? Sim, com certeza. Tem que estar atento sempre a quaisquer mudanças, tanto das normas regulamentadoras, quanto das ISOs, quanto da legislação. Tem que estar sempre de olho, porque mudou. E aí, se você não se adequar e você não adequar todos os planos de prevenção, tudo que você tem ali, pode cair futuramente uma inspeção, alguma fiscalização, né, do Ministério do Trabalho. E aí você tem que estar tudo de forma adequada. Então, se atualizar sempre, né? Entendi. Principalmente para quem trabalha em empresa. Entendi. Mas eu acho que é uma necessidade até de todo mundo, né? A Camila comentou isso. A gente não pode imaginar que a gente acaba um curso, a Bruna também falou isso, né? A gente acaba qualquer curso que seja um curso livre ou uma graduação, e acha que vai ser suficiente. É sempre importante a gente estar se atualizando, seja no curso de atualização, de capacitação, ou numa pós-graduação, né? Um mestrado, um doutorado, né? Dependendo da natureza do seu trabalho, né? Sim. Bom, então a gente, para encerrar o bate-papo de hoje, eu gostaria que você deixasse um recado. Eu acho que você é uma pessoa que pode falar um pouquinho até de outras engenharias, né? Que você já teve a oportunidade de passar. Sobre essa questão da importância da gente continuar o estudo, né, depois do ensino médio, e sobre essas oportunidades do trabalho que a engenharia abre para a gente. Sim. Principalmente para o pessoal que está no ensino médio, ou que faz o técnico junto com o ensino médio, eu falo assim, não se limitem. Estejam sempre disponíveis a aproveitar todas as oportunidades. Você vê que o caminho ele não é único. Eu saí de engenharia metalúrgica, eu fui para engenharia de segurança do trabalho, hoje já estou mestrado, doutorado na área de mecânica, na engenharia mecânica. Então, assim, tudo vai te levar para o caminho que você demonstrar interesse, que você gostar. Então, a gente sempre tem que estar aproveitando tudo que é dado, né, uma oportunidade, e fazer o que a gente gosta. Eu gosto muito da minha área, então sempre que eu encontrava alguma coisa do meu interesse, eu vou estudar isso, vou ver no que isso pode me agregar. E aí você vai montando o seu caminho profissional, o seu caminho acadêmico, mas sempre está estudando. E a gente tem muitos lugares bons, né? Tanto o IFES quanto a UFES, tem como a gente ter nossa formação muito boa aqui no estado. Então, é isso. Oportunidade não falta, né? Oportunidades não faltam, exatamente. Então, Dani, muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação, tirando dúvidas e trazendo essas experiências suas. A gente, então, vai desligar a nossa chamada aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, gente, então a gente vai encerrar a nossa live de hoje. A gente teve essas 3 convidadas que falaram sobre o mundo do trabalho. A gente volta na segunda-feira com bate-papo sobre o coronavírus, mas agora numa perspectiva médica,
né? A gente vai estar com a professora Etel Maciel, que é professora da UFES, epidemiologista, e que vai compartilhar essas experiências em cerca do coronavírus. A gente já teve outras 2 lives sobre o assunto, uma do ponto de vista biológico, com a professora Marcela, e do ponto de vista matemático, com o Marcelo e com a professora da Fiocruz, a professora... e aí a gente agradece a todos pela presença. Essa live vai ficar disponível no YouTube do IFES Vila Velha, e aí quem quiser acessar ou recomendar para outra pessoa, fica então a oportunidade. Então espero vocês na segunda-feira, bom final de semana e tchau, tchau.